Olá, sejam muito bem-vindos novamente a mais um podcast aqui na M7 Consultoria. Para quem não me conhece, sou Cristiano de Almeida, CEO da M7 Treinamento e Desenvolvimento. E como sempre, é um prazer, uma honra tê-los aqui novamente no nosso podcast, aqui no nosso canal da M7. Muito contente aí com os feedbacks positivos, também os e-mails, os comentários. Isso é um termômetro aí para nós, creio que falo aqui em nome da M7, que nos incentiva a cada vez apresentar conteúdos para vocês com melhor desempenho, conteúdos que realmente vão agregar conhecimento para vocês e vocês vão poder utilizar aí com certeza, não só na área profissional, mas também na área pessoal. Antes de nós começarmos aqui o nosso episódio de hoje do nosso podcast da M7, vamos aos recados iniciais. Não se esqueçam de se inscrever no canal, isso nos ajuda bastante, de acionar aí o sininho de notificação, também compartilhar o vídeo se fizer sentido para vocês. No link da descrição você terá acesso às nossas plataformas, aos nossos trabalhos e também às novidades da M7 aqui para o final de 2022 e os projetos para o futuro no comecinho aqui de 2023. Eu quero agradecer novamente em nome da M7 Consultoria todo esse carinho de vocês, sempre nos acompanhando, sempre nos incentivando e o que é mais importante, né? O relato de vocês, os comentários, o depoimento de vocês aqui nas nossas redes sociais sempre nos incentivam e nos alegram de sabermos que estamos aqui procurando fazer um bom trabalho. Então, sem mais delongas, hoje estou aqui com o nosso nobre convidado, o Alberto Casanova, palestrante. Seja bem-vindo, Alberto. Muito obrigado a você, espectador que nos acompanha aí, né? Tem um pessoal grande que já acompanha, né? o M7 Consultoria, que é um podcast de bastante relevância. E é uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Perfeito, Alberto. A honra é nossa. Vamos começar então com a linha do tempo. Você hoje é um palestrante, mas você tem aí diversas funções, digamos assim. Você já tem diversos trabalhos, várias áreas que você atua. Vamos começar do início, Alberto. Como começou a sua carreira nesse segmento de palestrante, nesse segmento aí de locução? Aí que tudo nasce, na verdade, com a locução, né? Quando a gente chega no locutor publicitário é que a gente vai encarar, então, a proposta e a expectativa de ser e de ter aí a condição de fazer uma palestra. Mas eu comecei como vendedor. Perfeito. Eu sempre trabalhei com vendas, sempre trabalhei atendendo o público e observando as questões que envolvia isso, né? Que envolvia a venda e que envolvia também o atendimento ao cliente. Então, desde os 13 anos de idade, eu estou aí dentro dessa jornada, né, de relacionamento humano, né? E aí, depois disso, as vendas, lá por volta dos 18 anos mesmo, eu trabalhei na primeira empresa, efetivamente, como vendedor. Bacana. Foi lá que começou. E como deu esse start para você trabalhar com esse segmento, com esse nicho, com essa área? Você sempre gostou? Como que foi a sua primeira oportunidade para trabalhar dessa forma? Com a questão da locução ou com a questão da palestra diretamente? Da locução. Da locução. Bom, tinha uma rádio na cidade, a Total FM. Era uma rádio ali que despertava curiosidade naqueles que ouviam da cidade, porque alguns dos locutores moravam na região, né? E tinha lá o Tato Bonanza, que era um locutor muito bacana, é um locutor muito bacana, que fazia um programa de moda de viola e etc e tal. Minha família gostava muito disso. Papai e mamãe sempre gostou de moda de viola. E eu comecei a acompanhar esse programa, né? Eu comecei a acompanhar ali esse programa. E aí eu falei assim, poxa, essa coisa de locução é bacana. Será que eu levo jeito para isso? Só que tem uma coisa que é bastante interessante, que é o fato de que eu sempre fui chacoteado por um dos meus irmãos, né? Sempre falou, sua voz é horrível. Você fala, parece que tem um ovo na sua boca. E eu ficava apavorado. Então, eu tinha medo de microfone. Entendi. Eu não tinha condição alguma de falar em público. Tocava violão na adolescência, mas quando tinha uma oportunidade de me apresentar, eu corria. E aí, um dia, eu falei para o Tato Bonanza, eu falei, olha, eu acho muito legal essa coisa de locução. E eu queria fazer um teste, eu queria tentar. E ele me levou lá na rádio, porque era uma rádio comunitária. Entendi. Acabou que no mesmo dia eu fiquei das 6 da manhã até as 2 da tarde na rádio. Eu nem almocei, nem comi, nem tomei café. Caramba.
porque eu gostei tanto da coisa, porque também não tinha plateia, não tinha ninguém falando nada contrário, né? Nada que me desabonasse. Eu me senti tão à vontade que fiquei ali aquelas horas todas e sem perceber eu já estava fazendo rádio, eu já estava fazendo locução e fiquei mais um tempo ali na rádio fazendo um programa com o J Neto. Bacana. E Isso aí na começou. cidade De Itaquaquecetuba, lá no Alto Tietê. Perfeito. E aí começou a locução. E só que assim, em paralelo à locução, né, era só uma brincadeira aquilo. Então eu continuei trabalhando com vendas, vendia plano de saúde. E aí, venda de alta performance, né? Você tem que vender para empresas, você tem que vender para segmentos diferenciados. E isso exige muito do vendedor e da capacidade do indivíduo que está ali para fazer a venda, né? Perfeito. E toda essa experiência te levou à área de palestras, à área de oratória, falar em público. Como que você chegou, então, você fez esse link, digamos assim, né? Você já tinha essa experiência aí com locução, né? Trabalhou na rádio. Como que surgiu, então, essa oportunidade de você trabalhar com palestras? Que tipo de palestra você trabalha? Qual o serviço que você entrega hoje? Bom, começou, na verdade, isso foi uma das coisas, né? Mas o que mais me motivou mesmo a caminhar para a palestra foi justamente visualizar o campo das empresas enquanto locutor publicitário, porque aí eu fiquei nas vendas, mas logo saí do setor de vendas, gerenciei loja, né? Loja de colchões, loja de móveis, e depois eu, como vendedor, já não estava tão satisfeito, eu precisava de algo novo, precisava me reinventar também, por algumas razões. E aí eu falei, bom, gosto da locução, não tive a oportunidade de trabalhar numa grande rádio, mas talvez fazer locução publicitária vai ser o caminho. Entendi. Então conheci a área da locução publicitária, tive a oportunidade, gostei. Quando eu fiz isso, eu comecei a enxergar alguns problemas que eu não vinha quando eu era funcionário, vendedor, e nem quando eu era gerente, porque eu estava de fora. Entendi. Então eu chegava ali na loja e eu via alguns desses problemas e falava, bom, tem algumas situações aqui que precisam ser modificadas nessa empresa, mas como que eu posso falar isso para o gerente? E será que eu posso falar isso para o gerente? Então eu comecei a anotar 1 milhão de coisas. Comecei a observar, anotar, a pensar em soluções, porque não basta você olhar para o problema e dizer, tem um problema aí. Sim, sim. É preciso que você crie uma solução. E essa era a minha expectativa enquanto pessoa que podia contribuir com aquela empresa. Porque eu tinha sido chamado para fazer locução, não para dar uma consultoria, Sim. não para dar uma palestra para aquela empresa. Então, em conversas informais, eu fui vendo que as dicas que eu deixava para a gerência e também para os vendedores, para os atendentes, uma vez colocadas em prática, funcionavam. Então, eu tinha bons feedbacks, né? Então, o pessoal me retornava, me ligava, emocionado às vezes. Alberto, Bacana. muito obrigado. Você conseguiu identificar um problema que a gente não estava identificando. E a gente agora quer parabenizar você. Aí foi que eu saquei. Eu falei, poxa, tem algo a mais que eu sei fazer, que eu não estou fazendo, e eu vou caminhar para aí. Então, foi aí o despertar da coisa. Perfeito. Então, você já teve uma base, né? Você já teve uma experiência ali, um case de sucesso, e você foi nessa área, então, como empreendedor. Hoje você trabalha oferecendo palestras. Como que começou? Hoje você tem a sua própria empresa. Como que funciona isso? Hoje eu tenho a minha própria empresa no setor de comunicação ainda, né? de publicidade. Então, faço ainda locução publicitária em lojas, em empresas, interna e externa, né? Envio ali equipes, pessoas para poder prestar esse Bacana, tipo de serviço bacana. também. Mas a palestra, ela surge, né? Logo agora, tem pouco tempo que eu comecei a experimentar a palestra e tomei gosto. Porque tem uma outra coisa, uma janelinha que faltou aí, que eu não comentei, que foi os 8 anos como pastor também, numa denominação, verdade. que foi muito importante e me deu know-how, né, para poder falar em público, para poder ter uma desenvoltura em palco, né? Lá é o altar e etc. e tal, mas é similar, é a mesma coisa, né? Então, embora os assuntos sejam diferentes, o intuito é o mesmo, é melhorar a vida do espectador. É verdade. Né? Verdade. Então, o pastor, quando ele está falando, ele quer melhorar a vida daquele espectador com o intuito de que ele seja salvo
né, para uma vida vindoura. Enquanto que o palestrante motivacional, né, que foi a pergunta que você também me fez, ele tem o desejo de trazer uma condição especial de vida para aquele espectador, para mudar a vida dele terrestre. Né? Então, muda um pouquinho, mas o sentido é basicamente o mesmo. Então, eu quero provocar uma mudança no interior daquele sujeito que me ouve, para que ele produza mais e, produzindo mais, que ele possa também ter uma vida melhor na empresa e na vida pessoal dele. Exatamente, Alberto. É interessante o que você disse, né, da sua experiência como pastor, a desenvoltura, né, não só oratória, mas desenvoltura também na igreja, enfim, no púlpito, no palco, vamos dizer assim. Ela serviu de base, né? Muda ali, vamos dizer, o cenário, mas o objetivo sempre é o mesmo, né? E você foi mais uma base que você teve para poder exercer a sua profissão de hoje, né? E as pessoas que veem você, com certeza vão ver esse podcast hoje, vão falar, poxa, mas eu gostaria de ser um locutor comercial, eu gostaria também de ter isso. Qual foram os seus primeiros, tirando o fato que você contou aí do seu irmão, do incentivo do seu irmão, como que a pessoa pode se preparar para esse campo? Vamos começar ali partindo da questão da locução comercial até o palestrante. Quais os desafios que você enfrentou? Como que você lidou com isso? Eu acho que, como toda área do conhecimento, a primeira pergunta que a gente se faz é para onde eu vou? E a gente fica perdido automaticamente. E a gente corre no São Google. E no São Google a gente vai desenvolver ali uma pesquisa, alguma coisa. Mas como eu tinha conhecimento de pessoas que já fazia o trabalho, eu fui até elas. E eu sempre fui muito comunicativo, né? Sou muito comunicativo. Então, eu não tinha medo de ver um locutor numa loja, chegar até ele e dizer, como que se faz isso? Entendi. Como é que microfone que você está usando? Bacana. Como é que eu compro esse microfone? Qual o jeito correto de comprar o microfone? Qual o jeito correto de entonar a voz? Devo entonar a voz ou não devo? Como é que eu trabalho a minha voz na locução? É a mesma coisa que numa rádio? Aí eu contava as minhas experiências, né? E isso ia proporcionando conhecimento. Eu acho que a base do conhecimento é você não ter medo e ser humilde o suficiente para você perguntar para as outras pessoas que sabem. Né? Chegar até ali, poxa, aquele cara sabe um pouco mais do que eu, vou chegar até ele lá, vou perguntar para ele, vou falar, olha, eu preciso que você me dê dicas aí, porque eu não tenho noção do que fazer. Eu não sei como é que chama esse microfone, o que é um microfone condensador, o que é um microfone normal, o que é um microfone bastão, por que o microfone com cabo é assim e o bastão não é. Bacana. Então é isso. O primeiro desafio se dá na quebra do próprio medo, da vergonha, da timidez, né? Para que você vá até o outro e pergunte. E aí, depois disso, depois dessa quebra, eu acho que tudo acontece de forma muito natural. É um degrau após o outro. E aí você vai chegando aonde você quer chegar. Agora, aquele ditado é muito importante e ele é válido, né? Se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Exatamente. Disse, eu acho que tem lá em William Shakespeare, no Menestrel, e deve ter em alguns outros lugares também. Remetem essa frase a ele, né? Mas é verdade. O importante é que a frase é uma verdade. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Agora, se você sabe para onde vai, aí você vai começar a selecionar também os caminhos. É fantástico, fantástico, Alberto. É interessante o que você disse, a questão da humildade, né? Às vezes as pessoas, primeiramente, vão te criticar, né? Dependendo da maioria das pessoas, né? Verifica que você tem um talento para uma determinada coisa, um determinado nicho, um determinado processo. A primeira coisa que geralmente se faz é te criticar. Né? Aí depois de um tempo, começam a te imitar. E depois de um tempo posterior, não dão os devidos créditos às pessoas que elas se inspiraram, né? E que você citou aqui é importante, que é a questão da humildade. Né? Você gostou ali desse nicho, gostou desse segmento, dessa profissão, e você, com toda a humildade, vai perguntar para pessoas que já eram da profissão, como que fazia, como que agiria, como que seria o processo, e hoje, com certeza, você já citou até aqui alguns nomes, você tem gratidão por essas pessoas. Né? Eu acho que isso é importante, isso demonstra também caráter, né? De você não roubar a ideia de ninguém, e mesmo que você roube, na vida nada se cria, né? Tudo se copia. Mas dê ali a fonte de onde você pegou, aquele que te incentivou. Eu acho que isso é bastante interessante, tá? Parabéns por essa postura que a gente não vê muito, infelizmente, em todas as profissões, né? Até falando nisso, hoje você está trabalhando com palestras,
Você atua ali na área de Itaquaquecetuba? Como que está hoje esse projeto? Eu atuo em toda a Grande São Paulo, na verdade, Bacana. com as palestras. Com locução é um pouco mais restrito, porque exige muito da logística, né? Sim, sim. E aí fica um pouco complicado, às vezes não compensa para o próprio contratante. Então a gente faz alguma coisa, a gente indica uma outra pessoa da região do contratante, do lojista, ou da empresa que precisa de um locutor, ou até de um cerimonialista, né? Mas enquanto palestrante, eu consigo atender toda a Grande São Paulo hoje. Perfeito. Vou para fora também, caso haja a necessidade, né? Já estive ali no Rio de Janeiro algumas vezes e, inclusive, estarei lá agora no final do ano, mas é para férias, é para curtir um pouquinho, porque a gente também merece, Sim, né? claro, claro. Tivemos muito trabalho esse ano e agora as agendas para o 2023 estão abertas, né? Para a área de palestras, com essa proposta, com a proposta de chegar ali e trazer produtividade para aquela equipe através dessa metodologia que eu desenvolvi ao longo dos anos. Perfeito. Sendo uma pessoa que vinha de fora, numa empresa, observava o que estava acontecendo, identificava problemas, anotava eles, tentava criar uma solução e apresentava essa solução. Então, tem algumas palestras fixas, né? Que elas servem para muito tipo de segmento, né? Para muitas empresas, pode ser de vendas, pode ser de metalurgia, não importa. Sim. Desde que haja necessidade de uma produção humana e haja ali, né, um contingente para que essas pessoas escutem essa palestra. Então, eu criei ali uma metodologia. Tem uma palestra fixa que ela vai trabalhar 3 questões importantes, que é justamente a falha na comunicação, né? Que isso aí destrói as empresas. Sim. Né? E muitas empresas acreditam que tem boa comunicação, Exatamente. porque, na verdade, possuem bom marketing. Exatamente. E confundem o marketing com a comunicação. Então, falha na comunicação, né? A inteligência emocional, por parte de ambos os atores sociais no teatro das empresas, né? Tanto o funcionário quanto o contratante, o dono da empresa ou a gerência. E a questão da supervalorização, que é o terceiro ponto, né? Supervalorização tanto do funcionário quanto da empresa. Sim. O que as pessoas não gostam muito de falar, mas eu tenho que falar tanto na palestra quanto quando eu vou dar ali uma pequena consultoria, falar com as pessoas, é o seguinte: meu irmão e minha irmã, a sua empresa às vezes mente no currículo, tá certo? Então a empresa mente no currículo, ela supervaloriza-se, né? Ela se supervaloriza. Então, essa supervalorização da própria empresa, ela causa um problema. Porque a empresa vende para um funcionário, no dia da contratação, uma coisa. Quando dá 2 meses, o funcionário identificou que não é nada daquilo. É verdade, infelizmente. Também por causa daqueles outros 2 fatores, a comunicação, a Sim. falha na comunicação e a falta de inteligência emocional. E aí ele fala assim, não tem condição de atuar nessa empresa. O funcionário às vezes fica lá 2 anos, só que ele desistiu no 3º mês. Isso é verdade. E aí você não tem produtividade. Você não tem condição de gerar produtividade para aquela empresa, porque o funcionário ele é seu inimigo secreto. Ele não fala. Na sua frente, ele vai falar uma coisa porque ele tem uma necessidade. Não é porque ele é mentiroso e é mau caráter, Sim. mas porque ele precisa alimentar os filhos, Exato. ele precisa pagar a escola, o colégio, a perua que leva o filho na escola, a tia que cuida dele quando ele está trabalhando, né? Então, ele tem uma série de fatores que fazem com que ele segure por mais um tempo o trabalho. E ele sabe que, se ele pedir as contas, ele vai perder alguns dos direitos dele, que é importante também para ele. Sim. E aí ele não pede as contas, fica naquele impasse. Tudo por quê? Porque a empresa falhou em dizer quem ela é de verdade. Então, há 3 valores. Toda empresa coloca isso e é muito legal. Sim. O que os funcionários acham dos valores da empresa, de verdade? Quando você quer conhecer uma empresa, um funcionário novo, que eu via isso como locutor chegando na empresa, eu tinha que me comunicar rápido com as pessoas para poder captar as informações do serviço, do produto. E aí eu via
o funcionário assim, eu chegava lá nos valores, né, para entender um pouquinho da empresa. Ah, o valor X, o primeiro valor, segundo valor, terceiro valor, a missão é essa. Aí o funcionário passava, vai nessa. Aí você fala, pô, tem alguma coisa errada. Sim. O funcionário não está falando isso à toa, tem alguma coisa. Exato. Só que a supervalorização da empresa, às vezes, causa nessa empresa uma arrogância que impede ela de ter aquela humildade que eu estava falando aqui, Exatamente. que a gente tem que ter para aprender e melhorar o processo. Verdade. Então, por que só o funcionário tem que falar a verdade no currículo? A empresa também tem que falar, né? E a empresa tem que ter essa humildade de aprender com esse funcionário. Você acha que a visão da empresa está errada? Por quê? Né? Mas para saber disso, você vai precisar colocar ali uma outra pessoa. É para isso que existem as empresas de consultoria, é para isso que existe a M7 Consultoria, né? Exatamente. Roberto, fantástico esse know-how que você tem. Realmente é um escopo que nós trabalhamos bastante, né, nas empresas, e é difícil você tirar essa crença limitante, não só do funcionário, mas também da empresa. E até falando na questão da palestra, nós estivemos juntos agora na última sexta-feira, né, na palestra ali no centro comercial, né, de Itacoaxetuba. Foi fantástico, né? Foi um prazer ali dividir o palco com você, digamos assim, tá? Também, é claro, como na M7 Consultoria a gente não perde tempo, o Roberto já está em negociação aqui para trabalhar conosco na M7 e será uma honra tê-lo aqui no nosso quadro. Até falando, mas isso são novidades que vocês saberão nos próximos episódios. Mas antes disso, eu gostaria que você deixasse uma mensagem motivacional para todos que te acompanharam até agora, todos que têm esse sonho de ser palestrante. Nós recebemos também muitos feedbacks, comentários. Olha, gosto muito dessa questão de trabalhar com pessoas, de contar um pouco da minha vivência, da questão da mentoria, até do próprio coach, né? O que você falaria para essas pessoas que estão começando agora? Com certeza vão se espelhar aqui no podcast que você está participando, usar o seu exemplo aqui para poder ter uma noção melhor. O que você falaria para essas pessoas? Bom, você disse que nada se cria, tudo se copia, né? Você parafraseou alguém aí, eu não sei quem disse isso pela primeira vez também, mas eu vou copiar uma pessoa, um vendedor, que eu conheci na aula do CFC lá, para fazer tirar a habilitação. E ele disse o seguinte: difícil é a palavra que nós utilizamos quando não queremos fazer alguma coisa. Longe é a distância que nós medimos do lugar para onde a gente não quer ir. Então, assim, nada é tão difícil e nenhum lugar é tão longe. Então, essa pessoa que está assistindo a gente, você que nos acompanha esse podcast, quer ser um palestrante, um locutor que seja, quer ser um coach, quer ser uma pessoa de negócios, um empreendedor, você precisa entender que vai ser difícil, mas essa palavra difícil ela pode ser ressignificada. E você pode pensar que o difícil, na verdade, é só uma escala, é só um olhar, é só uma forma que você olha para aquela situação. Então, ao invés de usar até a palavra difícil, né, como foi sugerido aqui, você pode usar outra palavra no lugar e pensar, bom, vai ser duro, vai ser puxado, vai ser pesado, mas eu posso, porque eu venci até aqui, eu vou vencer o novo caminho, a nova situação que eu tenho adiante. E aí é percorrer o caminho, seguir em frente e não desistir. E o outro fator é, novamente, a humildade. Pergunte. Pergunte para quem sabe, para quem está fazendo, se aproxime de quem sabe. Às vezes, eu mesmo poderia falar assim, puxa, eu tenho um know-how, 8 anos de pastor, eu fui pastor com um dos maiores pastores do Brasil, né? Não vou citar o nome dele aqui porque são outros valores, outras questões. Mas não tenho nada contra ele, ele é uma pessoa excelente. Aprendi com ele também oratória, um monte de coisa, né? Eu, fiz rádio, sou locutor, tenho conhecimento, leio muito, estudo. Eu posso montar uma empresa. Eu posso montar sozinho uma empresa, começar e atuar. Mas por que não se unir a algo que já funciona, que já dá certo? Só porque eu vou ter que me submeter a alguém? A humildade é muito importante. É por isso que eu vim aqui, bater na porta da M7. E é isso. Humildade. Humildade sempre. Roberto, fantástico, tá? Obrigado pelas suas palavras. Realmente
serve não só para o nicho que nós trabalhamos, a questão profissional, mas também até para associações, outras questões que você está conhecendo agora também. Acho que humildade cabe em tudo. E o que você falou foi realmente muito importante. Né? A questão de ser humilde, de agregar, em vez de criar uma coisa nova, já melhora aquela que já existe. Né? Isso é importantíssimo. Eu agradeço a sua presença aqui. Seja bem-vindo também à M7. Já falo aqui em nome da M7 por você estar conosco aqui. Aguarde novidades nos próximos podcasts. Fica também aí um convite para que você retorne. Você tem muita coisa para contar, você tem muita experiência profissional para passar aqui, não só para nós da M7, mas também para aqueles que nos acompanham. Então, você está mais que convidado. Muito obrigado pelo convite novamente, né? Pela oportunidade que eu estou tendo aqui, não só de estar no podcast, mas de conhecer a M7, de conhecer os outros trabalhos dos quais você está atuando também, né? Que são importantes como este. E fazer parte de uma nova família, de uma grande família que vai também gerar valor na vida das pessoas. Porque eu acho que esse é o grande propósito e missão que eu carrego comigo hoje. Gerar valor na vida do outro. Com a M7 eu sei que eu vou conseguir chegar mais longe. Com essa oportunidade aqui também vou chegar mais longe. E é isso aí. Tem aquele lance lá, né? Nós vamos oferecer uma palestra. Sim. Uma palestra grátis aí para um parceiro da M7. Então, não sei como é que você vai fazer, se você vai fazer sorteio, se você vai fazer alguma coisa, aí ele vai fazer, gente. Aí é com ele, não é mais comigo. Mas eu estou à disposição. Perfeito, Alberto. Esse spoiler aqui que o Alberto soltou estará no link da descrição para você saber como é. Um spoiler? Não é? Não sabia. Mas tá ótimo, foi spoiler correto, já chamou a atenção. Então tá bom, muito obrigado. Eu que agradeço, Alberto. Para você que ficou até este momento agora curtindo aqui o nosso podcast, tenho certeza que agregou bastante valor para você, bastante conhecimento. Continue aqui acompanhando os próximos episódios e não se esqueça do link da descrição. Muitas novidades, como o que o Alberto citou aqui, muitas novidades aí estão chegando. Que o Eterno abençoe a vida de todos. Aguardo vocês em mais um podcast da M7 Consultoria.